E assim começamos o básico do Espiritismo. E hoje a gente traz um básico até que curto, mas ele é complementar a um outro básico. Hoje nós trazemos mais um pouco sobre o Livro dos Espíritos. A gente já tem um básico do Espiritismo que fala sobre o Pentateuco, inclusive é o vídeo mais visto do canal. Temos um outro básico que fala só sobre o Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai versar um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos. E muita gente pergunta, mas, Aderley, como se deu essa questão do Livro dos Espíritos? Como é que Kardec usava? Qual era a metodologia aplicada para isso? A gente precisa entender que Kardec já era um cientista antes de virar Allan Kardec, já era conceituado no meio do meio acadêmico antes de virar Allan Kardec, então ele pegou todos os meios usados, inclusive o positivismo, para aplicar no estudo que gerou o Livro dos Espíritos. Nesse estudo que ele fez, ele fazia o seguinte: ele gerava a pergunta, tudo começou lá com as mesas girantes, ele viu inteligência atrás das mesas girantes, e aí ele falou: eu preciso pesquisar um pouco mais isso, eu preciso entender um pouco mais disso. Na hora que ele vai, então, gerar um meio de fazer o que ele faz, ele gera uma pergunta e faz essa mesma pergunta para médiuns próximos a ele para médiuns intermediários e para médiuns distantes dele. Ele faz esse compêndio de respostas e vê, então, a coerência entre essas respostas. As que tinham coerências entre todas as respostas, ele transformava em uma resposta. E assim ele foi fazendo para montar todo o Livro dos Espíritos. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho complexo, porque imagina, você está no sul da França, você faz uma pergunta no sul da França, você vai para o norte da França, faz a mesma pergunta no norte da França, e as duas perguntas, muito embora não seja em corpo, em apresentação a mesma coisa, ficava muito claro que a essência era idêntica, que a essência era a mesma. Então ele acreditava que aquilo era o bastante para ele, então, transformar numa pergunta que vinha para o Livro dos Espíritos. Todo esse material a gente pode ter acesso tanto do começo desse processo, tudo isso na Revista Espírita. Ele tinha, antes do Livro dos Espíritos, as revistas espíritas, e essas revistas elas trazem toda essa metodologia. Inclusive, se você tem dificuldade para comprar, encontrar, encomendar ou receber o Livro dos Espíritos, no site da Federação Espírita Brasileira, eles disponibilizam todos os PDFs com todo o Pentateuco. Então você vai lá, você escolhe o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, e você pode, o Céu, o Inferno, a Gênesis, e você pode, então, estudar no celular com esse PDF bonitinho, não tem problema nenhum. E isso, inclusive, rompe a questão da barreira física, porque você vai entrar num site, vai baixar para o seu computador e você vai ler no tempo que você designar para essa leitura. Vale muito, muito, muito a pena. E é isso. Para hoje a gente tem isso sobre o básico do Espiritismo. Nos auxiliou o Pentateuco, com todos os livros lá de Kardec, os que eu já citei aqui. Nos auxiliou o material que já temos no canal. O nosso canal já tem um nome próprio dentro do YouTube, né? youtube.com/espiritismo, tracinho embaixo, underline, motivacional, e você vai conseguir chegar, então, lá no nosso canal e poder desfrutar de mais material nosso. Está lá o Livro dos Espíritos, no Básico do Espiritismo.